Boa noite, amigos da... Saudações, aqui é Bira Monteiro do canal Bira Monteiro, informando para vocês que 27 de abril, às 20h30, aqui no meu canal, estaremos apresentando uma palestra do advogado Félix Soberman sobre nazismo, uma esquerda conservadora. Assistam agora um vídeo que fala sobre nazismo e esquerda respondendo ao petista Breno Altman. Bom vídeo e até lá. Valeu, gente. A ASB, Associação Sionista Brasil e Israel, e público em geral. Hoje nós vamos falar aqui de um tema que tem eletrizado um pouco algumas camadas da intelectualidade brasileira, que é a análise sobre ser o nazismo de esquerda ou não. Pretendo aqui responder ao vídeo de Breno Altman, que chamou Ernesto Araújo, presidente Bolsonaro e Olavo de Carvalho dos Três Patetas, porque eles qualificam o nazismo como de esquerda, e fazer uma análise, uma apreciação mais profunda desse tema, porque o que eu vejo é que ambos os lados, de esquerda e direita, que tentam cada um empurrar o Hitler para o balaio do outro, eles não fazem, até mesmo porque chega a ser maçante, né? Chega a ser chato, como talvez esse vídeo seja, justamente por causa disso, chega a ser chato, ficar lendo textos, mostrando fontes. Porém, eu penso que é imprescindível, pelo rumo que as coisas tomaram, é imprescindível realmente que se faça uma leitura adequada para afastar desse horizonte a ideia de que o outro que está falando o contrário de mim fala porque não leu nada. Os dois lados sempre afirmam isso aí. Todos os historiadores sérios falam que o nazismo é de extrema direita. Os outros replicam: você não leu Joachim Fest, você não leu Spengler, você não leu Vogelin, você não leu uma série de Hayek, né? Você não leu uma série de outros autores que não concordam com você. E eu tendo a pensar que esse ponto de vista é o correto. Esse ponto de vista é que o nazismo é uma ideologia de esquerda. Porém, muitas ressalvas devem ser feitas. E nós vamos começar a abordar algumas delas aqui. E cabe ressaltar também a importância desse tema, porque não é apenas uma masturbação intelectual. Nós acabamos de ter na Alemanha um partido que é considerado de extrema direita, que propôs algo que nós da ASB, aqui, Associação Sionista Brasileira, né? Associação, desculpe, Sionista Brasil e Israel, que nós pretendemos fazer um dia, que é ou propor, ou articular politicamente para que seja proposta uma lei que não permita ao governo brasileiro se relacionar com grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah, ou pela via judicial especial, ou seja, em processo de competência originária do STF, propor essa ação cabível. Porque o artigo 4º, que disciplina as relações internacionais do Brasil, em seu inciso 8º, fala do repúdio ao terrorismo. Porém, o curioso é que este partido da Alemanha, considerado de extrema-direita, propôs que a atividade do Hezbollah fosse proibida na Alemanha, qualquer representação do Hamas do Hezbollah, porque são grupos terroristas e que se propõem a destruição do Estado de Israel. E o mais interessante é que aqueles que se dizem de extrema, aliás, aqueles que se dizem de esquerda, votaram contra. E nós já conseguimos diagnosticar bastante bem o porquê dessa ocorrência. Como a esquerda compagina o avanço
de ideologias fanáticas, intolerantes, que fraturam os estatutos republicanos, a liberdade, tudo isso para se prostituindo assim para esse fanatismo islâmico, para conseguir se opor ao establishment, ao liberalismo e principalmente aos Estados Unidos. E é dentro das hordas da esquerda, dentro das suas fileiras, que encontramos os maiores antissemitas atualmente. Pois bem, vamos agora começar por aquilo que é o tema da nossa conversa aqui. Quando Bismarck promoveu a unificação da Alemanha, dentro desse caldeirão político haviam tendências que disputavam o poder, disputavam o protagonismo político. E haviam todas as camadas da sociedade alemã, prussiana, com os antigos aristocratas, as velhas classes agrárias estabilizadas até então nesse poder, e Bismarck percebe, aliás, era um momento, percebe que a Alemanha só vai ter um país com real força se ela estiver unificada. E ele percebe que essa nova classe industrial, a burguesia, ela tem que ter um papel proeminente. Ela já tem esse papel. E é ela que vai alavancar esse progresso material e essa posição de destaque da Alemanha. Mas, ao mesmo tempo, quando você traz a classe burguesa industrial, você está também trazendo a antítese, a classe proletária. Então, a Alemanha se transforma num palco de intensas disputas políticas. Bismarck tem, inclusive, leis contra a classe proletária. Porém, o que cabe ressaltar aqui é que Breno Altman, quando começa sua palestra, ele diz que Hitler usou apenas estrategicamente a indumentária da esquerda. Cores vermelhas, desfiles, discursos a favor do trabalhador, e cita palavras de Hitler, que Hitler confessaria isso, que utilizou apenas estrategicamente para enganar a classe trabalhadora e cooptá-la para seu proveito. E remete a esse tempo de Bismarck falando que o nacionalismo de Hitler nada mais era do que a continuação dessa unificação. E eu não vou entrar aqui com as ofensas que esse cidadão fez, não vou repeti-las aqui. Olavo de Carvalho, Bolsonaro e Ernesto Araújo, pretendo fazer uma análise mais serena. Porém, é preciso entender o que é esse socialismo de nacionalsocialismo e, sobretudo, lançar um vistaço sobre outras falas de Hitler, que já não eram falas para público, mas sim para seguidores já ativos, militantes, em que ele diz coisas bem diferentes disto mesmo que ele fala aí. E isso aí não é incomum no nazismo e Hitler. Um mar de contradições, uma miscelânea tradicional nacionalista, mística e ao mesmo tempo materialista. Tudo isso se revolvia dentro do nazismo. Ele não tinha uma forma científica realmente, como teria o marxismo. Porém, essas contradições, de modo que essas contradições não são obstáculo a que se afirme ser o nazismo uma ideologia de esquerda. Muito bem. O que havia atrás desse nacionalismo? Isso é fundamental para nós entendermos o que é essa figura do nacional-socialismo. Fundamental. E é isso que o Breno e outros não abordam quando vão tocar nesse ponto. E essa é uma falha, uma falta grave. Muito bem. Por nação se entende um conjunto de crenças
idioma, laços históricos, conjugações, que cumprem não um propósito, mas cumprem uma incumbência identitária. Ou seja, esse conjunto de crenças, este conjunto de laços históricos, esse conjunto idiosincrático forma a identidade da nação. A nação judaica, por exemplo, esteve diasporada, mas se manteve como nação, até ter o seu Estado, que era a sua forma de organização política. O Estado é a organização política da nação. Então, os alemães, eles, como muito bem observa Vogelin, eu aqui já pretendo fazer uma pequena leitura, né? Os alemães, eles parecem que, como sinalizou esse autor, não tem assim uma precedência, eles agiram como se não existisse uma precedência de Renascimento, Barroco, Iluminismo, redundando na história atual. Não. Parece que eles passam uma borracha no passado todo e no século XIX a tagarelice romântica do folclore alemão, o Volkstum, né, cumpre esse papel de dar o lastro para aquilo que é a nação alemã. Os deuses teutões, o paganismo, Chesterton fala com aquele seu humor, né, típico saxão, né, fala que parece que os alemães estão querendo substituir Cristo por Thor, Odin. Isso aí não está muito longe do que aconteceu, não. E nós encontramos, por exemplo, Wagner fazendo aquela ópera, O Anel dos Nibelungos, Nietzsche se apaixonando por esse paganismo de Wagner, porque ele era a ressurreição do espírito dionisíaco. E no Nascimento da Tragédia de Nietzsche nós encontramos isso. E havia todo um movimento de ressurreição dessas lendas e dessas tradições, mescladas também com uma boa dose de misticismo. Isso aí forma o nacionalismo alemão no século XIX. E se protrai até o século XX com as graves consequências que nós veremos. Sabemos que Hitler, por exemplo, era um apaixonado por Wagner, apesar de que Wagner mesmo depois se encaminha para o cristianismo quando compõe Parsifal. E Nietzsche rompe com Wagner, e no entanto, quando escuta Parsifal um determinado dia, fica estupefato com a sensibilidade musical que Nietzsche tinha. Mas o fato é esse. Wagner foi um momento importante, como muitos outros, o teatro de Bayreuth, né, criado para as obras de Wagner, torna-se um centro desta peregrinação nacionalista e futuramente será um centro de celebração dos nazistas, que estão completamente filiados a isso. Então, isso é para nós entendermos aonde começa esse nacionalismo alemão. O que diz Vogelin, né? Ele fala que o humanismo, a renascença, o direito natural e o iluminismo, mas pelo romantismo alemão e pela tagarelice responsável acerca do Volkstum, desde Friedrich Ludwig John, o pai da ginástica, de maneira que as igrejas na Alemanha estavam amarradas de um modo muito específico ao Volkstum. Teremos mais tarde falar desse Volkstum e da admissão deste conceito pela teologia. Como consequência, a humanidade foi substituída nas igrejas e nos círculos teológicos pela ideologia romântica do Volkstum. Além disso, houve uma ignorância radical referente ao caráter dos movimentos gnósticos modernos, do tipo comunista ou nacional-socialista, uma ignorância que ainda existe hoje. Então, Vogelin fala que isso é um subfenômeno da decadência intelectual, né? É assim que ele classifica. Então, o que ele diz ali? Que existe uma ignorância
quer dizer, no tempo que o Vogel escreveu isso, e acredito que ela ainda existe hoje por parte desses intelectuais todos que se metem a falar do nazismo, se olhar lá para trás, o próprio Beno Altman, falando do nacionalismo de base, mas não sabendo o que se contém, o que se agita dentro dele. Ou seja, o que as veias desse nacionalismo albergam. Por isso eu estou falando disso, para que se entenda. E aí nós vamos entender o que é o nacionalsocialismo. Como? Spengler, em Prussianismo e Socialismo, denota muito bem que... Denota muito bem, não. Denota, ou seja, faz muito bem as suas observações nessa brochura que é um preparo para a sua obra, A Decadência do Ocidente, que os franceses, com a igualdade total, queriam o anarquismo. Que os ingleses estabeleceram uma sociedade estratificada economicamente. Então, por isso mesmo, Marx escreve O Capital lá na Inglaterra. E a luta de classes não existe na Alemanha. O socialismo alemão, o único socialismo verdadeiro, segundo Spengler, nasce da consciência de pertencer a uma totalidade, onde cada membro da sociedade sente-se uma peça dessa totalidade, havendo a diferença de classes apenas entre poder de mando e obediência, mas que todos têm o espírito, estão imbuídos desse espírito social, coletivo. Ou seja, não é um socialismo como eu sou, por exemplo, um socialismo nacionalismo, por exemplo, como eu tenho de me admirar, de me orgulhar profundamente de ser brasileiro pela existência de Villa-Lobos, o maior gênio que passou aqui, um compositor universal. Não é uma coisa assim, eu me orgulhar das conquistas do meu país, o que se faz no Brasil, ficar contente. Não é isso. É a sensação de estar guiado por um espírito coletivo que monitora todas as ações. Então, Frederico Grande vai dizer: eu sou apenas um servo dessa coletividade. Spengler, em sua obra, olha, vejam a diferença entre ele e Luís XIV. Luís XIV dizia: eu sou o Estado. Este diz: não, eu sou uma parte desse grande todo. E esse ufanismo, isso se transforma no ufanismo alemão. Eu, em minhas leituras, o constato e vejo como a Alemanha sedimentou aos poucos aquilo que levaria ao nazismo, e que talvez ainda existe até hoje, de pai para filho, na mesa de jantar, que é esse orgulho de seus ancestrais, esse orgulho daquilo que fizemos, esse orgulho do que somos, não em termos de conquistas nacionais, de ter edificado um belo país, como de fato edificaram, mas que atrás dessa estrutura toda está esse espírito, essa alma coletiva, que só os alemães podem ter. Entendo? Só eles podem ter, assim que Spengler fala. Nós somos os únicos verdadeiros socialistas. E nós temos que libertar o socialismo do marxismo. Socialismo é isso que nós temos, essa consciência grupal. E isso que Spengler fala foi notadamente adotado pelo Partido Nacional Socialista. Joaquim Fest, na obra dele, deixa eu ver se eu encontro aqui, ele fala, ele menciona isso, né? De como houve a influência de Spengler. E isso Sombart também. Sombart era um antissemita violento, escreveu uma obra para mostrar que o capitalismo foi um vício decadentista, instilado pelos judeus, e faz uma obra toda para provar que o capitalismo veio dos judeus. Havia uma santidade alemã que foi corrompida por esse materialismo egoísta judaico. Essas teses delirantes, elas se repetem em Hitler e se repetem em uma série de escritores. Então vamos aqui ao Joaquim Fest apenas para mostrar como ele atesta a influência do Spengler, para depois nós lermos as palavras do próprio Spengler. Vamos ver se encontra aqui. Se não encontrar, depois eu mando para vocês.
onde ele fala isso. Eu deveria ter sublinhado. Está aqui. A ideia ou a fórmula, palavra de Joaquim Fessa, a ideia ou a fórmula de um socialismo nacionalista no qual se encontrassem os dois conceitos fundamentais do século XIX e estava presente em numerosos programas políticos e projetos de organização da época. Essa ideia aparecia no simples relato feito pelo artífice Anton Drexler de seu despertar político, como também nas conferências pronunciadas em Berlim por Edward Stadler, que desde 1918 havia fundado com auxílio da indústria uma liga anti-bolchevique. Nessa liga ministrava-se o curso de instrução instituído pelo comando do Reich, sei lá como se fala isso, em Munique, e dava-se importância particular à obra publicada por Oswald Spengler sob o título Prussianismo e Socialismo, e sua influência se fazia sentir até mesmo nas fileiras da social-democracia, onde a decepção provocada pela derrota da Segunda Internacional no início da guerra tinha levado alguns espíritos independentes a elaborar projetos de ordem nacional e social revolucionária. Finalmente, o nacional-socialismo, sua evolução e seus objetivos era o título da vasta obra teórica que publicara em Aussig, em 1919, um dos fundadores do Deutschen Sozialismus, Partido dos Trabalhadores Social Alemão, o engenheiro ferroviário Rudolf Jung. O livro pretensiosamente dava ao socialismo nacional com uma ideia marcante da época que permitiria rechaçar com êxito o socialismo marxista. Então aqui nós temos, bem claramente, como essa efervescência política, essa efervescência de ideias, conduzia inclusive socialistas para esta banda do nacionalismo. E não é à toa que Hayek, outro autor que iremos ler, Hayek fala que os primeiros membros do Partido Nazista vieram todos do Partido Comunista. Vamos ler aqui um pouco do Spengler, porque vale a pena agora. Desse ufanismo que eu estava dizendo, antes de ler aqui o Spengler, eu já me encontrei com leituras que me fizeram rir bastante, assim, internamente, né? Mas que mostram a gênese dessa loucura toda. Porque, por exemplo, em Lições de Filosofia da História, de Hegel, está aqui. A história se desenvolve por tríades dialéticas, né? Então, ele adequa a história à Trindade, fala que houve a idade do Pai, Brahma, no Oriente, a idade do Filho, Cristo, no Ocidente, e, finalmente, o Espírito Santo, que seriam os alemães. Entenderam isso? O Espírito Santo seriam os alemães. Heidegger fala, filosofar só em alemão. Spengler fala, os únicos que podem ser socialistas são os alemães. São os alemães que estão agraciados com esta intersubjetividade que os une a todos numa escala maior da existência. Heidegger, que fala que filosofar só em alemão, que muitos tentam isentar de culpa por ter se associado ao nazismo, hoje em dia está provado não pelo livro de Vitor Frias, mas depois também pelos cadernos negros. E já em diversos estudos, se mostra que na verdade era um entusiasta inicial do nazismo. E isso não se dissocia da obra dele, não, porque ele pensava que aquela civilização era a que ia retomar o ser como centro. Tanto que no discurso de posse na reitoria, Heidegger diz, de um lado o mercantilismo, do outro lado o Atlântico, Estados Unidos, do outro lado o coletivismo materialista, bolchevistas, e aqui no centro a Europa, o espírito. E essa Europa ia ser conquistada pelo nazismo, e aquele momento era o momento em que ele diz que tudo que era grande se pronuncia com a tempestade. A tempestade o que era? A tempestade era a guerra que Hitler ia promover e esse autoenaltecimento que estava abastecendo todo esse espírito marcial prussiano que ia se abater como uma sombra sobre a Europa
e cometer a desgraça que cometeu. Então, vamos ler as palavras de Spengler. Eu estou lendo essas pessoas antes, falando dessas pessoas, para depois chegarmos às palavras de Hitler, que contrariam diretamente aquilo que o Breno Altman lê do próprio Hitler. Então, olha só. O Spengler é realmente interessante, que ele faz uma história por ideias abstratas, né? Não são conexões estabelecidas com a realidade, são mais conceitos com os quais ele quer descrever a realidade. Era, sem dúvida, um grande escritor e a sua influência foi nefasta. Vamos ver aqui. Avisei para vocês que esse vídeo seria muito chato, né? Porque adquirir cultura é muito mais difícil do que fazer proselitismo jornalístico, né? Então temos que ter um pouco de paciência, eu peço a vocês. Muito bem, acho que aqui. Bom, Spengler. Agora enfrentamos a tarefa de libertar o socialismo alemão de Marx. Eu digo socialismo alemão porque não há outro. Entendeu? Isso aí eu morro de rir quando vejo essas coisas. E talvez esse meu riso seja até um desrespeito às vítimas dessa idiotice, né? Essa também é uma das verdades que não estão mais ocultas. Talvez ninguém tenha mencionado isso antes, mas nós, alemães, somos socialistas. Os outros não podem ser socialistas. Tudo isso está no prussianismo e o socialismo, né? No livro que tem esse nome. Então, continua, que diz Spengler, outra passagem que eu coletei aqui. O instinto inglês decidiu que o poder pertence ao indivíduo. A vida é uma liberdade para todos. Cada homem para si, o homem mais forte vence. Os ingleses optaram pelo liberalismo e pela crença na desigualdade dos homens. O Estado não deveria existir mais. Todos deveriam lutar suas próprias batalhas, pois no final isso beneficiaria a todos. O instinto dos franceses decidiu que todos os homens são iguais. E, portanto, o poder não deveria pertencer a ninguém. Não haveria coisas como subordinação e, portanto, nenhuma ordem e nenhum Estado, de fato, nada. Esse ideal teórico de anarquia foi, na prática, reafirmado periodicamente. E ele dá os anos aqui, 1799, 851, 871 e 1918, pelo governo despótico de generais e presidentes. E agora vem o que é o espírito alemão. Entenderam? Os ingleses, como eu disse, estratificaram a sua sociedade em luta de classes. Para eles, a luta de classes. Os ingleses têm que todos são, os franceses têm que todos são iguais. E agora vem o que são os alemães. O instinto prussiano-alemão, ou mais precisamente, declara que o poder pertence à totalidade. Um indivíduo serve à totalidade que é soberana. O rei, como Frederico o Grande, manteve, é apenas o primeiro servo do seu povo. A cada cidadão é atribuído seu lugar na totalidade. Ele recebe ordens e as obedece. Este é o socialismo autoritário, como o conhecemos desde o século XVIII. É essencialmente não liberal e antidemocrático, pelo menos quando comparado ao liberalismo inglês e à democracia francesa. Mas também está claro que o instinto prussiano é antirrevolucionário. Mas o espírito viking e o espírito comunal dos cavaleiros teutônicos gradualmente deram origem a dois imperativos éticos antitéticos. Um lado suportou ativamente a ideia germânica, enquanto o outro se sentiu sujeito a ela. Independência pessoal por um lado e espírito suprapessoal de comunidade por outro. Hoje nos referimos a esses conceitos como individualismo e socialismo. As virtudes do tipo mais exaltado são resumidas por estas palavras. No único caso, responsabilidade pessoal, autoconfiança, determinação, iniciativa. E no outro, lealdade, disciplina, abnegação e senso de obrigação. Ser livre e servir. Não há nada mais difícil que isso. Um povo cujo espírito e ser são capazes disso, uma nação que pode verdadeiramente servir e ser livre, merece tomar sobre si um grande destino. Recorda-se como Hitler fala no Mein Kampf.
que um povo que conserva sua raça, sua pureza, tende a se tornar senhor do mundo. O que Spengler fala nessa passagem aqui é que, ao mesmo tempo em que havia um indivíduo pleno de si mesmo, do ponto de vista individual, ele devotava essa força individual à coletividade. Então, os alemães são socialistas, porque mesmo no ápice de sua individualidade, encaminham esta força para a coletividade. Isso aí, quando estamos em sede de um regime teocrático e não clerocrático, considera as clerocracias degenerações em que homens ordinários tomam o lugar, tomam o leme das religiões e terminam por politizar o espírito. Então, mas quando nós estamos nisso, assim, num regime teocrático, um regime em que realmente existe uma transcendência e que o Estado esteja orbitando no redor dessa transcendência, que ela seja o centro, ela seja realmente um centro espiritual, então pode haver homens que, a partir de sua individualidade, alcançam o pleroma espiritual, alcançam essa totalidade, e a devotam justamente por um sentimento de comunhão ao todo, à comunidade. Mas esses são homens realizados ontologicamente. Dizer que isso aqui está no espírito de um determinado povo e não dos outros é mais um dos contos de fada, né? Assim como esses anéis de Nibelung, Wagner e outras coisas, são aqueles contos de fada alemães, mas que fascinaram o ideário alemão naquela ocasião. Então vamos continuar o que fala o Spengler. Serviço. Esse é o estilo da antiga Prússia, semelhante ao da velha Espanha, que também criou um povo ao se engajar em uma guerra de cavaleiros contra pagãos. Não eu, mas nós, um sentimento de comunidade ao qual cada indivíduo sacrifica todo o seu ser. O indivíduo, não importa, ele deve se oferecer à totalidade. Todos existem para todos, e todos participam dessa gloriosa liberdade interior, a liberta oboe die gentiae, que sempre distinguiu os melhores exemplares da procriação prussiana. A procriação prussiana está muito bem, né? Parece que já é um centro de produção de espécimes, né? Já se percebe um pouco o racismo embrionário aí, mas tudo bem, vamos continuar. O exército prussiano, o funcionalismo público prussiano e as brigadas de trabalhadores de Augsburg-Bebel são todos produtos desse princípio de criação. Para o modo de pensar prussiano, a vontade do indivíduo é subordinada à vontade da totalidade. Bem, já dissemos aqui o que significa isso. O corpo de oficiais, os membros dos ramos do funcionalismo público, o exército de trabalhadores de Augsburg-Bebel e, por fim, o Volkstum, né? Folclore alemão, todos sentiram, desejaram e agiram como uma unidade suprapessoal. Entendam isso. Os alemães estão num patamar superior. Eles estão num patamar em que eles estão conectados. O seu ego, a sua consistência interna, está amalgamada com todos, intersubjetivamente. São um povo realmente especial. Um povo maravilhoso, uma coisa assim, uma dádiva para a Terra. Vejam como isso já era cultivado. Agora entendam aqui para onde se dirige o socialismo alemão. É pela tessitura dessa consciência. Então isso não seria socialismo? Calma, nós vamos chegar lá e vamos mostrar que é um socialismo, sim. É uma esquerda, sim. E eu vou depois deixar claro por quê. Já está quase claro, mas vou colocar outros elementos. Este não é apenas instinto de rebanho, para lembrar o instinto gregário, né, de Nietzsche, né? Ou seja, não somos apenas uma massa organizada por definições econômicas que se move por causa disso. Nós somos uma massa conectada psiquicamente, né? E não somos, por isso, um rebanho. Somos muito superiores. É uma expressão de força e liberdade sublimes
algo que o forasteiro nunca pôde entender. Algo que o forasteiro nunca pôde entender. Se você não é alemão, você não vai estar ao tanto dessa sublimidade. O prussianismo é exclusivo. Mesmo em sua forma proletária, ele rejeita os trabalhadores de outros países junto com seu pseudo-socialismo egoísta. Repitamos isso aqui. Mesmo em sua forma proletária, o prussianismo alemão, ou seja, mesmo quando estão citados nos proletários, essa forma de socialismo em outros países é rejeitada por eles, porque eles têm um socialismo espiritual, não marxista, materialista. Servilidade e snobismo são palavras para atitudes que são compreendidas e desprezadas apenas quando degeneradas. O genuíno prussiano não despreza ninguém, mas ele mesmo é temido. Senhores, se ainda tem dúvida da origem do nazismo nisso aqui, Sombart, igualzinho a isso, e vários outros, aqueles Anton Drexler, todos aqueles pensadores que fomentaram essas coisas. O nazismo não veio por acaso. Hitler foi apenas um aglutinador que aproveitou um momento político especial para colocar em prática tudo isso. Então, eu não me contenho em ler mais aqui, porque isso aqui é bastante esclarecedor. A partir de sua reinterpretação de conflitos raciais, como a contenda entre as classes e dos antigos instintos germânicos, como impulsos muito recentes das populações das grandes cidades, Marx derivou seu conceito central de conflitos de classes. A estruturação horizontal das forças históricas foi feita verticalmente. Esse é o significado da visão materialista da história. A classe, por outro lado, é um conceito puramente econômico. E em 1850 tomou lugar do conceito ético e político da burguesia de 1789. O ideal das propriedades tornou-se interesse da classe. Foi somente na Inglaterra que as classes foram há muito tempo estratificadas de acordo com a riqueza. A classe média era composta... Bom, então ele fala como foram as classes segundo o Marx, né? Mas eles não veem assim. Para os alemães não há classe. As classes elas expressam uma distinção de poder de mando, de grau social, de poder de mando dentro daquela grande organização conjuntural em que todos são coletivamente conduzidos a um pleroma, como eu disse, a um termo de realização espiritual. Então, o que diz aqui o Spengler sobre o prussianismo? Para deixar ao lado essa questão da propriedade. A propriedade não é tão importante. Ele diz: o prussianismo vê a propriedade não como um saque privado, mas como parte do bem comum, não como meio de expressão do poder pessoal, mas como bens depositados em confiança para a administração da qual ele, como dono da propriedade, é responsável perante o Estado. Perante o Estado. Ele não considera a riqueza nacional como a soma das fortunas privadas e individuais. Em vez disso, ele considera as fortunas privadas como função potencial econômico total de sua nação. Não, desculpa, como funções do potencial econômico total da nação. Todos estão coordenados. E aqui nós podemos entrar já numa palavra, no que diz Hitler. Ou seja, vocês entenderam? Os proletários entendem que esse materialismo proletário dos outros países, esses países medíocres, inferiores, deve ser rejeitado. Eles têm uma consciência socialista, mas de pertencimento, de integração a essa grande sociedade. E os donos das riquezas também não se consideram donos. Esse nacionalismo deles faz com que eles se sintam parte da função potencial econômica do Estado. A propriedade, ela é uma maneira de servir ao Estado. Eu não sei se Spengler era realmente iludido com isso, ou se ele era um grande canalha fornecendo subsídios para isso tudo e com conhecimento de causa. Não sei dizer isso. Teria que estudar mais a biografia do sujeito, né? Mas o que Hitler diz da sociedade? Palavras de Hitler: o nacional-socialismo é o que o marxismo poderia ter sido
se tivesse quebrado os laços absurdos e artificiais que o prendiam a uma ordem democrática. O socialismo, isso aí está no livro de Hausching, que foi muito próximo a Hitler durante um tempo, escreveu aquelas conversas de mesa com Hitler, né? E é considerado por todos os historiadores uma fonte séria. O socialismo é uma antiga instituição ariana, germânica. Nossos ancestrais alemães mantinham certas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. Estão já entendendo aonde caminha o socialismo de Hitler, totalmente em convergência com o que lemos aqui de Spengler. Nós escolhemos nos chamar de nacional-socialistas. Nós não somos internacionalistas. Nosso socialismo é nacional. Exigimos o cumprimento das justas reivindicações das classes produtivas pelo Estado, com base na raça e solidariedade. Para nós, Estado e raça são um. Isso tudo está na entrevista para o jornal The Guardian, em 1923. Então, olha só o que vai mais ao encontro do que Spengler falou. Por que Hitler falando agora? Isso está também no livro do Hausching. Por que eu iria forçar essas criaturas a se submeterem a uma disciplina rígida, da qual não consegue escapar? Eles podem ter tantas terras ou usinas quanto queiram. O importante é que o Estado, por intermédio do partido, decida quando as suas ações e atitudes, pouco importando, quanto às suas ações e atitudes, o Estado tem que decidir, pouco importando assim, que sejam proprietários ou operários. Somos todos do mesmo conjunto, capitaneado pelo Estado. Compreenda agora que tudo isso não significa mais nada. Nosso socialismo tem uma forma de agir muito mais profunda. Não modifica a ordem das coisas, que faz senão mudar as relações dos homens com o Estado. Que significado tem, a partir de agora, as expressões propriedade e renda? Por que teremos necessidade de socializar os bancos e as usinas? Por quê? Nós socializamos os homens. Antes de continuar, vamos ler aqui. Vamos continuar. Aliás, continuemos aqui um pouco o Hitler falando, né? Você acha que eu sou bastante louco para destruir a economia? O Estado não interviria senão no caso de as pessoas não agirem no interesse da nação. Para isso, não há necessidade de expropriação ou direito de cogestão, pois, na realidade, não existe senão um sistema. Responsabilidade para com os superiores, autoridade para com os inferiores. Desde milênios tem sido assim e não pode ser de outra maneira. Essas palavras estão relatadas por Joachim Fest, essas últimas que eu li, né? Então Fest faz um comentário. Nesse socialismo de Hitler não se encontra nem motivação humanitária, nem necessidade de transformar a sociedade. Seu socialismo, ele mesmo disse, abre aspas, nada tem a ver com uma construção mecânica da vida econômica, fecha aspas. É antes a noção complementar da palavra nacionalismo, significa a responsabilidade do todo em face do individual, enquanto o nacionalismo é a dedicação do individual ao todo. No nacional-socialismo, os dois se fundem. Bem, Hitler também ainda diz: as palavras de Hitler. Isso não está, como ensinou o Bruno Altman, num discurso feito para as massas para cooptar trabalhadores. Isso foi no Putsch da cervejaria, onde ele fala para militantes ativos, ou seja, pessoas que já estavam engajadas e que não precisavam dessa encenação. O que ele fala? Nós somos socialistas, estamos interessados em todos os problemas da classe trabalhadora, porque são problemas alemães, mas nós acreditamos que existe uma solução para estes problemas
que é antimarxista, que é o nacionalismo. Nosso partido se chama Nacional Socialista e este nome deixa claro pelo que nós lutamos. Nós não temos nada contra os comunistas. Rita está falando. Nós não temos nada contra os comunistas. Nós não temos nenhuma objeção aos comunistas. Nós temos as melhores relações com este partido. E esse discurso foi resgatado pela revista que é seríssima, Der Spiegel, né? E é daí que eu li isso. E no discurso de fevereiro de 1941, Rita diz, basicamente, nacionalsocialismo e marxismo são a mesma coisa. Então, Breno, será que você não deveria ter se aprofundado mais antes de querer passar em tom professoral e raivoso e completamente inamistoso, né? Aquilo que você entendeu como verdade dentro de um duto puramente jornalístico? Você fala se orgulhando, percebe-se nitidamente que você fala se orgulhando da sua pronúncia em alemão, Mein Kampf, não sei, cada vez que vai falar uma palavra em alemão, mas você parece que você não tateou nada do que estava por trás de tudo isso. Isso é uma irresponsabilidade intelectual, você não acha? Muito bem. Vale a pena aqui nos recordarmos das palavras de Spengler. Todos se sentem pertencentes à totalidade e Hitler fala, nós não temos que socializar os hinos, propriedades, socializamos os homens. Todos têm que fazer tudo, depois com aquelas palavras que eu faço, doutor, no interesse da nação. E aí chegamos à definição de esquerda, que é a que eu adoto, com base em tudo isso. O que é esquerda? A esquerda não é só a abolição da propriedade privada. Esquerda se caracteriza por um Estado que conduz os homens dentro de uma utopia coletivista. A crença de que coletivamente alcançarão verdade, que alcançarão a realização de algo maior, e que a cosmovisão tem que ser adotada pelo Estado, e que o Estado tem que interferir em todos os níveis da vida, porque ele é a expressão da consciência nacional. O Estado zela pela consciência nacional. Enquanto, para Marx, que o expressa muito bem na obra A Ideologia Alemã, ele fala que no capitalismo existe uma força por trás, uma força formidável, quase irracional, apesar de Marx negar a metafísica, parece que nessa hora ele tateia isso. Existe uma força quase irracional que faz cada um de cumprir seu papel na propriedade sem ver que está sendo explorado, está sendo pisoteado. Para os alemães, não, cada um faz isto porque nós não vemos, mas eles veem um bem maior onde as castas estão já alojadas, cada um cumprindo seu papel, felizes, né, na vida. E nós vemos, apesar de Fritz Lang, aquele diretor alemão, que é um gênio, né, ter se mudado para os Estados Unidos, nós vemos naquele filme Metrópole exatamente isso. As sociedades divididas. E cada uma, e depois chegam a uma conciliação de classes. Né? Então, o que é a esquerda? Esquerda se caracteriza por esse coletivismo utópico, pelo poder de mando absoluto do Estado e principalmente pelo anonadamento do indivíduo. O indivíduo queda sumido dentro de um todo coletivo em que sua cosmovisão é capitaneada, como já disse aqui, pelo Estado, que ela é fornecida pelo Estado, e o Estado decide no lugar do indivíduo, até mesmo no caso do socialismo alemão, quais são as veredas da transcendência, quais são os caminhos da própria transcendência do ser. Até isto é realizado coletivamente. Pois bem, historicamente, nós podemos comprovar esse elo. Podemos pegar aqui algumas palavras do Hayek, no livro O Caminho da Servidão, onde ele narra bastante eloquentemente como, esse livro de 1944, né, como os primeiros elementos do Partido Nazista vieram do Partido Comunista.
porque já recolhiam entre si, e aquilo que eu já li aqui anteriormente, que, não li isso aqui, mas que tem aqui numa obra, em que os próprios socialistas começaram a dar atenção à nação, a dar atenção a esses elementos alemães, sem que estivessem, por isso, liderados por Hitler. Então vamos ver aqui o que Hayek fala, porque eu disse que eu prometi que esse vídeo seria chato, e estou cumprindo o papel de ser chato, porque faço questão de ler fontes sérias, autores renomados, consagrados, que dão a tônica de uma outra faixa que quer ser ignorada pela intelectualidade brasileira e que, no máximo, nos debates que são realizados por aí, são apenas pincelados. Ninguém se preocupa em tocar com a leitura esses pontos, para que fique bem claro que não é X ou Y que está dizendo em Apud, ou nem sequer em Apud, em menção a autores, e jogar isso pelo ralo e seguir com o seu discurso, sem muita consistência. Vamos ver aqui nas minhas notas sobre aqui Hayek. Muito bem. Todo esse texto que eu vou citar do Caminho da Servidão. Poucos estão prontos a admitir que a ascensão do nazismo e do fascismo não foi uma reação contra tendências socialistas do período precedente, mas resultado necessário destas mesmas tendências. As doutrinas pelas quais, na geração anterior, as lideranças alemãs tinham se pautado não se opunham aos elementos socialistas do marxismo, e sim aos elementos liberais que este continha, seu internacionalismo e sua democracia. Ao se evidenciar cada vez mais que esses elementos eram justamente os que constituíam um obstáculo à realização do socialismo, os socialistas da esquerda aproximaram-se cada vez mais dos da direita. É o que eu acabei de falar aqui. Eles entenderam que as lideranças alemãs tinham se pautado por algo que não se opunha aos elementos socialistas do marxismo, e sim aos elementos liberais que este continha, o seu internacionalismo. Hitler, no Mein Kampf, fala que o marxismo é internacionalista, é uma coisa judaica para minar o mundo, é um protocolo do sábio do Sião de quinta categoria. Foi a união das forças anticapitalistas da esquerda e da direita, a fusão do socialismo radical e do socialismo conservador, que destruiu na Alemanha tudo quanto ali havia de liberal. Foi estreita desde o início a relação entre o socialismo e o nacionalismo naquele país. É significativo que os mais ilustres precursores do nacionalsocialismo, Fichte, Robertus e Lassalle, sejam reconhecidos ao mesmo tempo como fundadores do socialismo. Ou seja, se beberam nas mesmas fontes. Faltou só citar o Spengler aqui. Enquanto o socialismo teórico, em sua forma marxista, dirigia o movimento trabalhista alemão, o elemento autoritário e nacionalista recuou durante algum tempo para o segundo plano. Isto não durou muito, contudo. De 1914 em diante, das fileiras do socialismo marxista, foram surgindo doutrinadores que arrebanharam para o nacionalsocialismo não os conservadores e os reacionários, mas os trabalhadores e a juventude idealista. Foi só a partir daí que a corrente nacional socialista se projetou, transformando-se em pouco tempo na doutrina hitlerista. Ressalta a concepção germânica do Estado formulada por Fichte, Lassalle e Robertus, segundo o qual o Estado não é fundado ou formado por indivíduos, tampouco constitui-se um agregado de indivíduos ou tem por finalidade de servir a qualquer interesse individual. É um Volksheim, aquela mesma raiz, que se traduz por comunidade do povo, aquilo que está no folclore, que está nas supostas raízes místicas da nacionalidade alemã, em que os indivíduos não têm direitos, mas apenas deveres. Para Sombart, as reivindicações individuais são sempre decorrência do espírito mercantil. Bom, temos aqui um grupo chamado Nova Resistência, outros seguidores da chamada Quarta Teoria Política, fascismo, comunismo, capitalismo, e tem a quarta que une todos esses, que seria a Quarta Teoria Política de Dugin, e todos esses que predicam
essa união dessas tendências, que pertencem à quarta teoria política, também se dizem a esquerda do trabalho, a direita dos valores, como é o lema do Sorel, o neonazista francês. Né? Então, estou dizendo que o movimento Nova Resistência seja nazista, mas ele vai por essa linha. Né? E todos eles aqui se projetam com essas ideias. Então, o Sr. Ben Walton, Michel German e outros estão bem desatualizados dessa nova esquerda, vamos dizer assim. Por isso ele fala aqui, o Sombart, que individualismo, reivindicações individuais, isso é fruto do espírito mercantil. Ou seja, o que é o espírito mercantil? Aquilo que graça no liberalismo, onde as pessoas começam a se mover por si sós, e existe o comércio, existe a livre iniciativa. Esse espírito mercantil é o que vai subsidiar, né, o deslocamento dos homens para seus conceitos, sua própria liberdade de alcançar a verdade, em vez de estar filiado a um bem maior. A própria igreja, ela também se sente atacada pela ordem que se instaurou desde 1789, o iluminismo, e ela quer inverter isso aí, dizendo que o iluminismo foi a causa da decadência, quando ao contrário, foi a decadência dela que aquilo que poderia vir a ser uma teocracia se transmudou numa clerocracia ordinária, os dogmas ficaram estagnados como um garrote, sem mais prover a transcendência, e é essa decadência que vem o homem buscando a razão, a liberdade da razão, porque aquilo havia se transformado num fanatismo, já estava desabastecido do espírito. Esse é meu entendimento. Mas a igreja também vai falar que o iluminismo acabou com isso. Então, Sombart aqui ele pega e fala que foi espírito mercantil. E mais adiante ele vai falar que esse espírito mercantil veio dos judeus. Se os judeus não têm a cabala, não têm sua metafísica profunda. Eles eram apenas um povo de sacerdotes e comerciantes. E desse espírito egoístico, desse espírito de eu quero para mim, que os indivíduos estão desagregados, que eles são um punhado que compõe nação, compõe Estado, mas eles são no fundo desagregados, é que vem a luta pela riqueza. Então, a reivindicação. Então, aonde que isso leva? Isso leva à ideia de politizar o espírito. Né? Essa politização do espírito é tornar instrumento político essas ideias de transcendência, quando a própria pessoa que os faz quase sempre não está realmente impregnada dessa capacidade. Pois se tivesse, ela teria uma real comunhão, um real amor a todos. Né? E nisso aqui, eu quero falar uma coisa, que quando nós lemos o Telhado de Chardin, ele nos observa que o super-homem é uma intuição. Esteve presente em várias filosofias, em vários autores. Só que você pode levar para um lado, que ele seja a força, a dominação, como entendia Nietzsche, ou você pode levar para o santo, como entendia Bergson. Então, o que os alemães percebem dessa intersubjetividade empática, essa comunhão transcendental, está correto, assim como os judeus também. Israel, na verdade, quer dizer a comunidade santa, a coletividade. Só que eles transpõem isso para uma politização materialista, apesar de ter uma roupagem mística, né? uma justificativa espiritual. Então, essas intuições, elas são apropriadas por esses movimentos e eles as transformam em politização e dá no que dá, nessa loucura toda. Porque todo homem está dentro do ensinamento de todos os místicos, de todos os filósofos, que uma vez transcendido esse ego, essa comunhão, ele se irmana de todos os seres. Não existe aqueles que devam ser excluídos, é uma consubstancialidade do centro. Então, por isso aqui, nós já começamos a entender como o nazismo, como diz Ayn Rand, disputa com o fascismo, como irmão siamês, o poder, no qual o homem se torna escravo do Estado. Por quê? Não é o Estado, até por um olhar como teria Tomás de Aquino e outros, não é um Estado
que vai propiciar ao homem a capacidade de realização espiritual. Ele vai ter apenas essa roupagem, ele vai ter apenas esse discurso. Não é o Estado que faz isso. É um Estado, na verdade, que achata, esmaga o indivíduo. E que leva ao coletivismo dominador, não um amálgama que venha dos seres por pura intuição. A presença dessa intuição é o que Spengler e outros querem crer que existe. Mas isso tudo foi conduzido, até por eles mesmos, para uma politização do espírito. É o espírito prussiano que faz isso, o espírito prussiano que faz aquilo. A nossa sociedade já é um reflexo disso. Os estrangeiros que vêm de fora não podem compreender isso. No programa do Partido Nazista de 1920 está que os estrangeiros vêm depois. Isso aí já é lógico, né? E o Hayek ainda diz: vamos ver assim, o que mais vale ali aqui. Olha que interessante, no fim da década de 1920 e até a ascensão de Hitler no poder, formou-se em torno da revista Die Tat, dirigida por Ferdinand Fried, um grupo de jovens que se tornou expoente dessa tradição na esfera intelectual. A obra O Fim do Capitalismo é talvez o produto mais característico desse grupo de Endenazes, essa elite nazista. Ou seja, o fim do capitalismo. Mas ele era extrema-direita. Vocês veem como são tênues esses conceitos, como eles são fluídicos, que não existe uma extrema-direita em Hitler de maneira nenhuma. Extrema-direita talvez existisse numa sociedade estratificada economicamente por classe, não é isso que ele quer. Então, e tem um aspecto sobremodo inquietante, devido à sua semelhança com grande parte da literatura que vemos na Inglaterra de hoje. Ele estava escrevendo isso em 1944, onde se pode observar a mesma aproximação entre socialistas de esquerda e de direita, e quase o mesmo desprezo por tudo quanto é liberal na acepção clássica. Socialismo conservador e em outros círculos socialismo religioso foi o slogan sob o qual muitos escritores prepararam o clima que iria propiciar o sucesso do nacional-socialismo. Ou seja, vejam como Hayek aqui em 44, aquilo que é uma novidade para a esquerda. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma novidade para os intelectuais brasileiros, né? Novidade só para quem não se pôs a estudar, né? Em 1944 ele já dizia isso, mas isso aqui agora é uma invenção dos brasileiros. Bom, deixa eu encontrar aqui para finalizar esse vídeo, que já ficou muito grande. Eu queria ler muito mais gente, mas eu já acho que fui bastante desoriente. Eu queria ler aqui o programa, alguns pontos do programa de 1920 do Partido Nazista. É bem interessante. Não sei se eu vou encontrar. Se não encontrar, iremos finalizar esse vídeo. Um material que eu acho que poderá ser bem utilizado por quem eu esteja lendo, até para me contestar, me xingar e tudo, pelo menos que faça o que eu faça com as mesmas bases que eu estou aplicando. Bom, eu não trouxe aqui o programa, mas eu tenho os comentários de Joaquim Fest sobre ele. Por exemplo, ele diz aqui no ponto 14 que haver participação nos lucros das grandes empresas. No ponto 11, que todas as rendas que não fossem provenientes do trabalho seriam confiscadas. Uma reforma agrária. Um interesse geral acima do particular e tudo. Então, aqui temos reforma agrária, participação nos lucros, renda que só pode provir do trabalho, nunca da especulação.
Vocês têm certeza que nós estamos falando de extrema-direita? Vocês têm certeza, aqueles que pensam assim, que vocês leram o suficiente para opinar sobre esse assunto quando falam essas coisas? Vocês têm no mínimo que contestar tudo isso que está sendo colocado aqui. Bom, eu encerro esse vídeo. Espero que ele seja contributivo para o entendimento desse tema, que é um tema tão apaixonante e ao mesmo tempo de crucial importância, na medida em que a esquerda tenta empurrar para a direita a execração, valendo sempre do nazismo, quando ela é muito mais próxima do nazismo do que qualquer outra coisa. Obrigado.